eu queria convidar você para abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 36. Diz assim, a Palavra de Deus. Perguntando-lhe Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Em verdade vos digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Nós hoje celebramos a Páscoa. Estamos diante da mesa do Senhor, do cálice de vinho, da celebração da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse momento, olhar para a ceia, olhar para o cálice de vinho, olhar para o pão, o corpo de Cristo, moído por nós, ficarmos diante da maior declaração de amor da história do universo. É olhar um amor que pode provocar paz e descanso e segurança para a alma, mesmo nos dias difíceis da caminhada. E nós estamos aqui na Páscoa. O próprio Senhor Jesus no texto está celebrando a Páscoa. A Páscoa judaica. A Páscoa que é estabelecida em Moisés, quando o Senhor escuta as orações dos hebreus, escravos por Faraó no Egito, onde eles estavam sendo fustigados e escravizados, e Deus olha as suas orações, levanta Moisés e leva Moisés ao Egito como profeta para salvação, libertação daquele povo na terra de Faraó. E na última praga, das 10 pragas do Egito, quando o anjo da morte passaria, Deus então estabelece uma celebração, onde cada família que cresce no Senhor deveria pegar um cordeiro, imolar o cordeiro, e com o sangue do cordeiro passar nos umbrais da porta, e dentro daquela casa a família deveria comer aquela refeição com o cordeiro assado, pães asmos. Havia um tempo de alegria e de celebração, e todos que passassem o sangue nos umbrais e celebrassem e comessem da carne do cordeiro e tomassem do vinho da celebração, quando o anjo da morte passasse, pouparia aquelas casas e aquelas famílias. De fato, o povo de Israel foi poupado quando o anjo da morte passou, e eles foram libertos da escravidão, da morte de Faraó e do Egito. Agora era a ceia da Páscoa, e Jesus reúne os seus discípulos. Era quinta-feira. De alguma forma eles adiantam o dia da ceia, que normalmente aconteceria na sexta-feira. Mas ele na quinta prepara toda a celebração. Ele prepara o cordeiro, ele prepara o pão, ele prepara o vinho, ele reúne para aquela festa do cordeiro, e ele começa um grande discurso de despedida, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17, onde ele começa anunciando a sua partida.
Ele começa anunciando que precisava ir para um lugar onde os discípulos agora não poderiam acompanhá-lo, anunciando que ele precisaria enfrentar a morte, e como olhamos nos outros evangelhos, e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele começa a dar as últimas instruções aos discípulos, anunciando e fazendo as orações finais com os discípulos. Era um grande discurso de despedida, onde ele começa a ressignificar aquela ceia. Eles sentados naquela mesa, ele começa agora a dizer: sim, faz sentido entender as palavras de João Batista: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A salvação não está em comer da carne do Cordeiro Pascual, mas eu sou o verdadeiro Cordeiro Pascual que será imolado pelo pecado do povo. Eu sou aquele que precisa morrer, que precisa ser sacrificado, cujo sangue, simbolizado no cálice de vinho, precisa ser pintado nos umbrais da minha vida para a salvação eterna. Ele começa a dizer que aquilo que era sombra no Antigo Testamento agora se torna realidade, vem a plena luz, o sacrifício perfeito estava por começar, a paixão estava por ter início, logo após aquela ceia. E ele está dizendo, a partir do verso 33, ele começa a dizer: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele está anunciando o seu sacrifício. E o próprio Pedro fica então aflito, angustiado. Esse era esse momento. Um momento onde o Senhor Jesus está falando da sua morte. Os discípulos agora estão nervosos. Para onde vais? O que vai acontecer? E Pedro diz: por que eu não posso ir contigo agora? Confusos, sem entender de fato o que estava por acontecer. Emoções estavam à flor da pele. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 13, por várias vezes, e no capítulo 18, ele diz que ele estava aflito, seu coração estava também conturbado. Mas mesmo Jesus aflito pelos dias que viriam, ele consola os seus discípulos. Ele começa a preparar o coração dos discípulos para viverem entre a morte e ressurreição dele na cruz e a sua vinda futura, que ainda está por acontecer. Ele começa a preparar a igreja, dizendo e dando instruções, falando inclusive que ele vai morrer, ressuscitar, mas ele vai voltar para buscar o seu povo. E enquanto isso, no verso 16, ele vai dizer que ele deixa um Consolador, um Espírito Santo, que andará com eles e estará com eles todos os dias, os preparando para aquele grande dia. E por isso ele começa esse discurso dizendo: não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração, ó discípulos, ficarem ansiosos, conturbados. Calma, coração de Jesus. Aquela celebração da ceia do Senhor, nessa mesa sentada em qual Jesus faz esse discurso, ele está celebrando, na verdade, uma aliança com seus discípulos, pela sua graça. E ele está lhe prometendo agora segurança eterna, dizendo: eu vou, mas eu voltarei para vós outros. A figura que traz sentido a esse texto e que perpassa todo o Evangelho de João é a figura do casamento. Quando ele diz que ele vai, mas ele voltará,
ele usa uma expressão que diz: e eu vos tomarei para mim mesmo. Eu vou voltar para casar. Essa expressão é uma expressão típica de casamentos. Eu voltarei para casar com vocês, para tomá-los para mim. O que está acontecendo são frases típicas de um casamento do Oriente Médio, do qual eu paro um pouco no texto para te apresentar como funcionava. Nos nossos dias, a gente é acostumado com um casamento, distribuindo convites. A gente prepara um dia, a gente faz um noivado antes, depois tem aquele grande dia que a gente entra, né? O homem chora, fica com medo dos boletos, né? Mas no Oriente Médio, o casamento era bem diferente. No Oriente Médio, o homem, ele ia até a casa do pai da noiva. E quando ele chegava até o pai da noiva, ele perguntava quanto era o preço da noiva. De fato, naquela época, era uma relação como de um dote. Era como de fato, uma compra. Eu sei, uma cultura bem diferente da nossa, e não se ofenda as mulheres aqui. Era a cultura deles. E aí que o pai da noiva dizia o dote, aquele noivo pagava o dote, e depois que ele pagava o dote, aquela era a sua noiva. Já tinha valor de contrato, a aliança já estava firmada, e o símbolo daquela aliança era uma celebração de noivado, onde o noivo, a noiva e o pai da noiva tomavam um vinho, um cálice de vinho, e aquele cálice de vinho era o símbolo de uma aliança que estava sendo formada. Uma vez que aquele noivo e aquela noiva tomavam aquele cálice de vinho, tinha valor de contrato, estavam como casados. Se por acaso, depois daquele noivado, por mais que eles ainda não morassem juntos e o casamento não estivesse consumado, se o marido falecesse, a mulher já estaria viúva. E se por acaso o casamento fosse desfeito, era considerado um divórcio. O marido ia embora. E ele ia preparar morada, ia preparar lugar. E logo depois de mais ou menos 12 meses, quando a casa estava pronta, ele voltava para buscar a noiva. Ninguém sabia o dia ao certo. Assim, os convidados ficavam preparados. E quando o noivo voltava, e a vizinhança, na vila, os amigos começavam a ver, eles começavam a gritar: lá vem o noivo, lá vem o noivo, lá vem o noivo. E assim, ia se juntando ao noivo um grande cortejo, até que ele chegava na casa da noiva, olhava para o pai da noiva e lhe falava: eu vim tomá-la para mim, ela é minha. E ele levava de volta para a sua morada, e eles consumavam o casamento. A fraseologia aqui era de casamento, e eles estavam sentados numa mesa, ceando com um cálice na mão, um cálice que nós sabemos que significa aliança. O próprio Senhor Jesus na ceia diz: a seguir tomou um cálice, e tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei a todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança. Aquele sangue representava a aliança que estava sendo feita entre o noivo e a noiva. Era a aliança que estava sendo feita entre Cristo e a sua igreja. E por isso, a partir dali, ele diz: eu estou comprando vocês. Ele sai dali para aquela cruz, e ele paga o preço pelas nossas vidas com o próprio sangue. Esse sangue é o preço pelo qual o Senhor olha para mim, para você, para os seus discípulos e diz: vocês são meus, eu os comprei. Vocês são meus, eu vos comprei. Olha o que acontece, irmãos.
Jesus é o noivo, ele veio da casa do Pai. João capítulo 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio por amor à humanidade, ele veio à casa da noiva. E aí quando ele chega na casa da noiva, ele na Páscoa celebra o cálice da aliança, da nova aliança no seu sangue. Ele paga então o preço do dote com seu próprio sangue, morrendo naquela cruz para nós. Nos dá uma aliança, como diz capítulo 16 de João, e Efésios capítulo 1, e a aliança que ele coloca no nosso dedo é o selo do Espírito Santo, da promessa, que é o penhor da herança, que nos diz, nós somos de Deus, e ele nos sela com seu Espírito, e ele foi assunto aos céus, para nos preparar lugar, para nos preparar morada, para nos preparar habitação. E ele termina dizendo, não se turbe o vosso coração, porque eu vou voltar para as bodas, eu vou voltar para buscar a minha igreja e levarmos as moradas celestiais. Essa é a mensagem da Páscoa. Nós temos um noivo que nos comprou. Assim, não se turbe o vosso coração. Eu quero tirar então algumas lições desse ensino de Jesus, dessa imagem construída por Jesus. Em primeiro lugar, o Senhor fez uma aliança de amor conosco, é isso que diz a Páscoa. Ele é o noivo, nós somos a noiva. João descreve o amor dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não só amou, ele amou de tal maneira. E a grande expressão de amor é que ele entregou o seu próprio filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 15, um pouquinho adiante, vai dizer, como o Pai me amou, também eu vos amei. Essa ideia da relação de amor de Deus com o seu povo, que é construída desde Adão, desde Abraão, desde Israel. Para Israel ele diz, como seu povo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Oséias diz, capítulo 11, que o Senhor, ele nos atou com laços de amor. O profeta Isaías, sendo boca de Deus, vai nos dizer, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Visto que fostes preciosos aos meus olhos, digno de honra, eu te amarei. Você é o alvo do amor de Deus. Deus, quando olha para o seu povo, para a sua igreja, para os seus discípulos, Ele olha, como diz no Antigo Testamento, a menina dos seus olhos. Então, Ele nos amou, Ele nos chama a um relacionamento amoroso. Somos amantes de Deus. Ele é o noivo, nós somos a sua noiva. Ele é o Senhor, nós somos os seus discípulos. Ele é o pastor, nós somos suas ovelhas. Ele é o pai, nós somos os seus filhos. Ele diz, nós somos seus amigos. Ele nos chama para uma relação de amor. Isso é o que a Páscoa nos mostra. Somos sua esposa. O próprio Paulo usa a figura da esposa em Efésios capítulo 5 para dizer, nós somos uma só carne com Jesus. Nós somos o próprio corpo de Cristo. E nós estamos aqui como noiva sendo adornada para o grande encontro cósmico com o nosso noivo. Sendo que Ele amou você mesmo, Ele não amou santarrões perfeitos, não, Ele amou pecadores. Agora eu te chamo de volta para o texto.
O texto começa com um diálogo entre Jesus e Pedro. Pedro dizendo: para onde tu vais? Por que eu não posso te seguir? Para onde tu for eu vou, eu estou disposto até a morrer por ti, Jesus. Mas Jesus, sabendo que estava indo para o sacrifício de amor na cruz, levantando um cálice, fazendo uma aliança, ele estava fazendo uma aliança com um povo que sabia que era infiel, um povo que ele sabia que era pecador. Ele diz: Pedro, o galo não vai cantar enquanto você não me negar, pelo menos 3 vezes. Deus nos ama mesmo sendo pecadores. Quando Jesus revela o seu amor por nós na cruz, diz Pedro, que teve esse diálogo com Jesus, ele diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Deus nos amou, mesmo assim, falhos, pecadores, pela sua graça. Você não é merecedor do amor de Deus, e mesmo assim Ele te amou. Você não conquistou o amor de Deus, Ele te escolheu. E você virou o alvo do amor dEle, para te convidar a uma relação de fidelidade em amor. Sabe por que a gente entra num processo de santificação? Sabe por que a gente quer fazer a vontade de Deus? Não é porque eu quero conquistar a Deus, não é porque eu quero que Deus olhe para mim, não é porque eu quero que Deus me ame, não. Deus já me ama, Deus já olhou para mim, Deus já demonstrou o seu amor, e eu quero ser fiel a Ele, porque Ele me convidou a ser sua noiva, e eu quero ser noiva fiel, amante fiel, querida, que honra, que alegra o meu noivo, que me amou, que me escolheu, que me comprou, mesmo quando eu ainda era um justo pecador. Essa relação de amor com Deus é tão linda, que é frequente a relação no Antigo Testamento da ideia de infidelidade a Deus. Como é que isso é chamado? Fidelidade a Deus é chamado no Antigo Testamento de idolatria. É quando você tira os olhos de quem te ama para olhar para outro. Você direciona o seu amor para outro que não é Deus, que nos chamou a uma relação de noiva, apaixonados um pelo outro. E por isso não há nada melhor do que cantar o amor de Deus. Como disse Tales, vamos cantar juntos. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, se estou forte, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Bora cantar bem forte. Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Vamos ficar em pé, o refrão juntos. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos
abertos. Vamos dizer, Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. A Páscoa é cantar que Deus nos ama. E se Ele nos ama, Ele nos traz profunda segurança. Sabe, esse é o sentimento de quem olha para a ceia do Senhor, para o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Quando Ele diz, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Ele diz, continue crendo, não desista de crer, creia em mim. Porque quando nós entendermos a Páscoa, o que ela significa, quando nós entendemos que nós somos o povo da aliança, que nós fomos comprados pelo seu sangue, quando nós entendemos que nós somos dele, ele nos disse, eu vos comprei, vocês são minha noiva, vocês são meus, nada pode nos roubar da mão do nosso noivo. Não depende de mim, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me comprou, não depende das minhas obras, foi pago com o sangue dele naquela cruz. Eu sou dele. Que profunda segurança, irmãos. Como diz o próprio evangelista, no Evangelho de João, ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele vai dizer no verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca. E de todos os que me deu, pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Falando dos próprios discípulos, em João 17:12, ele vai dizer, quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu. E quando ele diz que ele é o bom pastor, ele vai dizer, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Glória a Deus. Por isso descanse a alma, olhe para a Páscoa, olhe para Cristo na cruz, ressurreto ao terceiro dia e descanse. Espiritualmente a sua salvação nem depende de você. Sua salvação depende de Cristo. É obra dele, do noivo. O preço foi dele, o mérito é dele. Não ache que você vai impressionar a Deus, conquistar com suas boas obras, jejuns, sacrifícios, ofertas. Não! O mérito é dele e sempre será dele. A obra de justiça que nos salvou foi a dele. Por isso descanse emocionalmente, não viva aflito. Será se eu vou para o céu? Será se eu não vou? Será se o que eu faço? Será se hoje eu sou crente, amanhã não? Será se hoje eu nasci de novo, amanhã eu desnasci? Não, se o Senhor te comprou, se você é povo dele. Descanse a tua alma no altar do Senhor. Você é dele. E ninguém te arrebatará da mão dele. Nem profundidade, nem altura, nem potestades ou principados, nada, nem a morte pode te roubar do amor de Deus. Descanse dele no cotidiano. Ele é teu, tu é dele, e é ele quem toma conta de ti. Se ele é teu noivo e vai voltar, a profunda expectativa. Alguém aqui já ficou noivo alguma vez e casou? A gente fica noivo, hein? A gente começa a escolher as petúnias. Vamos escolher o bolo. Vamos preparar a casa. Como vai ser o casamento. Uma das características aqui, essa de quem sabe que o Senhor veio e vai voltar, fez uma aliança conosco no cálice e vai voltar para nos buscar, sabe? Como ele diz, eu vou, eu estou indo,
Vou morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus. Mas ele diz, eu virei outra vez. E eu vos tomarei para mim. E ele vai levar para onde? Ele diz que ele vai nos levar. Ele diz, a casa do meu pai há muitas moradas. E ele vai nos levar para as moradas celestiais. Essa é a expectativa da Páscoa. Queridos, o Senhor vai nos levar para as moradas celestiais. Glória a Deus. Ainda que por mais que passemos por lutas, dificuldades, enfermidades aqui, mas temos uma casa preparada para morar com o nosso noivo. Ele está preparando. E essas moradas de alegria, gozo, paz, prazer eterno são nos seios do nosso bom Pai. A maior alegria que experimentaremos é na glória por vir na casa de Deus. Sim, a gente tem que lembrar que a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Somos peregrinos. A nossa pátria está nos céus. A nossa morada eterna, final, é ao lado do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa grande morada. É para onde o nosso coração anseia. Eu quero estar com o meu noivo na eternidade. E aqui eu preciso fazer a memória para um momento triste que vivemos do coronavírus, onde eu e você estamos desafiados pela morte. E ela tem sido real para crentes e descrentes. No entanto, a morte para nós é uma porta que se abre para as bodas do Cordeiro, para as mansões celestiais, para o gozo eterno com Deus, para estarmos com o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo, o nosso maior tesouro. A morte do crente é tristeza para os familiares, mas é alegria para o cristão, porque é o dia do seu grande encontro com o amado da sua alma. E aqui também nos convida a uma segunda expectativa, que aqueles que não enfrentarem a morte vão ter um encontro com Jesus na volta do noivo. E os sinais hoje, como o pastor Afonso tem pregado, os sinais estão à porta. Parece que nós já podemos ouvir as trombetas tocando e os vizinhos gritando, lá vem o noivo. Os sinais estão claros diante de nós. Ele está voltando. E esse tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda, entre a ida dele para o céu e a volta dele, é um tempo de preparo. É um tempo onde nós, como noiva, temos que nos ataviar, maquiar, preparar. Estamos no dia da noiva, no spa da noiva, nos preparando para encontrar com nosso Senhor, como diz o apóstolo Paulo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, como diz Apocalipse, como noiva ataviada para encontrar com o seu noivo. É tempo de ajustar a vida enquanto ouvimos os sinais. É tempo de tirar as rugas, é o tempo de santificação, é um tempo de ajustes. É um tempo de purificar o coração, as atitudes e a vida, porque o nosso noivo está para chegar. E por fim, a ceia nos fala do prazer do casamento. Quando ele diz, eu tomarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Sabe qual é o alvo final do crente? É o próprio Cristo. É estar nele, na pessoa dele, no coração
dele. E o prazer nele é o estado final do crente. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Sim, somos chamados para um gozo completo em Deus, na alma. No Antigo Testamento, os judeus falavam assim: tu me farás ver o caminho da vida, e na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sim, é ceiar, beber, desfrutar e se alegrar no Espírito com Deus. Pois puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O próprio Catecismo de Westminster, primeira cláusula vai dizer: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente. Por fim, eu quero trazer trechos do livro de Cantares, que foi interpretado ao longo de muitos séculos como a relação do noivo com a noiva, quando ele diz: beija-me com um beijo da tua boca, porque melhor é o teu amor do que vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Levanta-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti me regozijaremos, nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam. Eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Como é formoso, meu amado, como és amável. Nosso leito é de viçosas folhas, e através da nossa casa são... E as traves da nossa casa são de cedro, os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete. O seu estandarte sobre mim é o amor. Sustenta-me com passas, conforta-me com maçãs, pois desfaleço de amor. É para essa relação que essa Páscoa nos convida. Uma relação de amor que desfalece de prazer na presença de Deus. A Páscoa, na sua taça, é um brinde do amor do nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. Fica de pé comigo. Eu quero convidar, então, a nós celebrarmos a Páscoa, participando da ceia do Senhor. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, como declaração de amor. Obrigado pela aliança que o Senhor tem conosco. Obrigado porque podemos experimentar contigo uma relação tão verdadeira, tão pessoal, tão íntima. Obrigado porque o Senhor nos comprou para ti. E nós podemos tranquilizar o nosso coração sabendo que ninguém nos roubará das tuas mãos. Obrigado por tamanho amor com que